Olá pessoal, eu sou Miguel do Rosário, editor do Cafezinho. Eu queria nesse vídeo fazer uma análise do lançamento da candidatura do Márcio França, que aconteceu ontem em São Paulo. Foi um evento que impactou a conjuntura política nacional. Não tenho visto ainda muitas análises, então eu queria fazer uma análise aqui sobre isso, né? O que marcou sobretudo o evento foi a aliança nacional entre o PSB e o PDT. E o Ciro Gomes estava presente, fez um discurso, o Lupe fez um discurso, né? O Carlos Lupe, presidente nacional do PDT. Estava lá o Carlos Siqueira, presidente do PSB. Eu vi atrás ali o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, né? E foi importante a presença do Paulo Câmara, porque o Paulo Câmara foi o cara que segurou o PSB em 2018 para não fazer aliança com o PDT. Então quer dizer que ele foi, né, convencido pela conjuntura a participar, a apoiar essa aliança. A presença dele foi muito importante. E o discurso do Márcio França foi muito direto, né? Ele fala na Aliança Nacional, e mais tarde o próprio Márcio França divulga no Facebook dele um vídeo, né, mostrando imagens do Brizola, do Ciro, do PDT, do trabalhismo, né, o que mostra que o Márcio França está à frente aí desse processo, dessa articulação da aliança entre o PDT e o PSB. É importante lembrar que essa aliança ela foi costurada em 2018. Durante meses, foi ali os dirigentes do PSB e do PDT se encontraram, foram cozinhando, plantavam notícias no jornal. Houve notícias várias, né, de que a aliança estava se aproximando, de que a maioria dos diretórios apoiava. E também toda uma articulação começou, né? Por exemplo, o Márcio Lacerda, em Minas Gerais, se lançaria candidato a governador. O PDT já tinha definido apoio. O PDT já tinha definido apoio também ao Márcio França, em São Paulo. Ou seja, você já tinha toda uma articulação montada, né, pelo PDT, pelo PSB, para uma aliança nas eleições presidenciais. Mas na última hora o PSB puxa o tapete, né? Intervém no diretório, é uma intervenção violenta, intervém no diretório de Minas Gerais, tem até quebradeira, o Márcio Lacerda sai do partido de tão indignado que fica, né? A campanha em São Paulo fica desestabilizada. Aliás, é por isso que o Márcio França, no discurso que ele faz, ele enfatiza, né, sobre a questão da palavra, né? Aqui tem palavra, é um novo slogan do PSB, já identificando que há um problema de confiança aí no PSB, por causa se ele promete uma coisa e não faz, né? Então quem vai fazer aliança com um partido assim? Então ele já está se precavendo em relação a isso, né? Já criaram o slogan Juntos para Mudar, né? E você vê que foi um evento impactante, porque, na realidade, ali era o lançamento, o lançamento de uma candidatura do Márcio França, né? O lançamento de uma aliança nacional para as eleições municipais de 2020, só que nos discursos havia muitas referências já a uma questão maior, uma questão ideológica, uma questão de projetos, né? E os dois partidos, PDT e PSB, eles têm afinidades, têm muitas afinidades, porque ambos têm tamanho médio, então eles não engolem um ao outro. E eles têm também em comum vários outros fatores, eles têm uma ideologia em comum, centro-esquerda, até as contradições, né, são parecidas. Ambos têm um problema, têm um histórico com o PT complicado, né, de aliança e de disputa, enquanto que entre eles não há esse histórico.
Eu até fiz uma tabela aqui, depois eu vou colocar no post, eu vou publicar esse vídeo também no cafezinho, e vou botar o link aí no YouTube, que é o seguinte, ó, que é somando o PSB e PDT. Porque o Márcio França, no seu discurso, ele fala, não, juntos nós somos maiores que o principal partido de esquerda, que é o PT. Aí eu fui ver aqui, né? E de fato, os dois partidos, o PDT e o PSB, quando eles se juntam, se você juntar os números de ambos, eles formam o maior bloco político do país, né? Claro que tudo isso é muito burocrático, artificial, né? Porque a gente tem que ver de fato o tamanho eleitoral, o tamanho da militância real, né? Mas de qualquer forma esses números são importantes que a gente identificar aqui. Juntos, o PSB e o PT, eles formam a maior bancada no Congresso Nacional, né? Eles formam aí juntos 60 deputados, superando o PT, que tem 55. Eles juntos têm 4 governadores, né, que são todos 3 do PSB e 1 do PDT. Juntos eles têm 732 prefeitos, que é muita coisa. Nesse sentido aí, eles têm quase 3 vezes mais que o PT, que tem 250. E na realidade formam um dos maiores blocos do país, inclusive, né? Porque se você pegar aqui, ver todos os partidos, não apenas o de esquerda, você tem o PMDB com 1.000 prefeitos, o PSDB com 780 prefeitos. Então, na realidade, se torna o terceiro maior bloco em número de prefeitos do país. Em número de vereadores também, fica muito grande, 7.400 vereadores, se juntando o PSB e o PDT, porque ambos os partidos têm muitos vereadores. Aí, nesse sentido, eles ficam em terceiro lugar também, depois do PMDB, né, MDB agora, e PSDB. Mas ficam já bem colados com o PSDB. PSDB é grande, o pessoal ficava falando que o PSDB morreu por causa do desempenho dele nas eleições presidenciais, que o Alckmin teve um desempenho muito ruim, mas o PSDB tem 787 prefeitos, tem 5.360 vereadores. Quer dizer, na realidade, o bloco PSB-PDT fica em segundo lugar nos vereadores. Eu falei terceiro, mas fica em segundo lugar. 7.400 vereadores contra 5.360 do PSDB. Ou seja, é o segundo maior bloco do país em número de vereadores. É importante a gente entender que muito se fala em união da esquerda, é importante a esquerda se unir, de fato, só que essa união ela tem que ser orgânica, ela não pode ficar só no blá blá blá, não pode ficar só uma coisa abstrata, tem que se unir, tem que se unir. O que em política, o que conta é a realidade. Quais são as condições políticas reais de você reduzir a fragmentação dos partidos políticos progressistas? E aí você chega na aliança PSB-PDT, que é uma união real, orgânica, né, que está expressa agora também materialmente na aliança nacional para as eleições municipais, já apontando muito claramente para uma aliança nacional em 2022, que quase foi feita em 2018. É importante a gente entender que se essa aliança fosse forjada em 2018, como tudo já indicava, o caminho já estava todo pavimentado para uma aliança entre esses dois partidos em 2018, você teria outro cenário, porque aí mudaria a química, né? Porque o PDT, com a aliança com o PSB, ganharia um bom tempo de TV, que não teve nenhum, o Ciro não teve tempo nenhum de TV, ganharia recursos para a campanha, né? E teria mais facilidade para atrair outros partidos, porque você ficou num jogo ali em 2018 sobre quem ia primeiro, né? Porque ficou todo mundo meio inseguro, o cenário era muito instável, você tinha o Lula preso, o Bolsonaro correndo por fora e vindo muito rápido, então você tinha uma insegurança muito grande no cenário. Mas se houvesse essa aliança entre o PDT e o PSB,
outros partidos viriam, o PCdoB era capaz de vir, o PCdoB ficou numa indecisão muito angustiante em 2018, e agora em 2022, se essa aliança se confirmar entre PDT e PSB, se ela seguir, se ela durar até lá, né, porque política é como nuvem, né, como já diziam aí um político famoso, ela muda a todo momento, mas o caminho é esse, né? A aliança está forjada agora e ela pode perdurar até 2022. Você pode ter um cenário um pouco mais definido já a partir de agora para 2022, com o PSB apoiando o Ciro, né? O que dá um pouco mais de condições do Ciro sair digamos assim, de um teto eleitoral, né? Que ele não consegue ultrapassar, né? Esse percentual que ele conquistou em 2018 de 12%, 13 milhões de votos, isso aí não é nada. Você tem que conseguir, para chegar ao segundo turno, 20%, 30%, mais de 20%, 30%, dependendo da fragmentação das outras forças, né? O PT também está indefinido, porque o PT ainda não conseguiu se descolar do Lula, o Lula ainda é inelegível e provavelmente permanecerá inelegível, mas não só isso, o Lula ainda tem um problema que ele polariza demais, e não é um tipo de polarização boa, porque tem uma polarização boa, que é simples, que é direita, esquerda, isso é normal, isso inclusive vai ter na eleição de 2022, né? Só que a polarização que o Lula acaba gerando é uma coisa muito mais pesada, de bem contra o mal, né? De os honestos contra os corruptos, é uma coisa assim mais pesada. Essa polarização ela é perigosa, porque ela gera anseios e energias antidemocráticas, né? Ela gera uma coisa meio golpista no ar. É uma coisa que você vindo mais pelo centro, né, com o PDT, com o PSB, com o apoio do Rodrigo Maia, do DEM, de partidos de centro, você consegue desmontar essa articulação golpista. E isso que já se queria fazer em 2018, para evitar o Bolsonaro, só que aí o Lula entrou chutando tudo e derrubando tudo, não foi possível montar essa estratégia, que era o mais lógico, né? Que era você desmontar, sabe, esse esquema golpista, esse esquema pesado de ultradireita. Para isso você tem que conquistar já boa parcela do centro, dos liberais, inclusive para montar a governabilidade se você vencer as eleições presidenciais. Também que o objetivo não é ganhar as eleições, o objetivo é governar, esse é o objetivo. Assim como o objetivo não é ir para o segundo turno, o objetivo é ganhar o segundo turno, né? E governar com o mínimo de estabilidade, com um projeto. Então, é muito promissor, é muito alvissareiro que essa aliança nacional entre o PSB e o PDT tenha sido completada, né? Tenha se tornado realidade. Agora, em relação aos outros partidos de esquerda, o PT, o PCdoB e o PSOL, vamos ver, o PCdoB está jogando aí com muita indecisão ainda, por causa que ele fala em união da esquerda geral, só que isso não é possível, né? Você tem que ver onde é possível você se unir, e essa união possível é entre o PSB e o PDT. O PSOL está muito colado com o PT, mas já enfrenta insatisfação interna e crise interna, porque parte da base do PSOL é muito crítica, se forjou politicamente como crítica ao PT. Com o processo do golpe, com a prisão do Lula, você criou essa onda de não vai ter golpe, Lula livre, e a militância do PSOL comprou essa briga, né? Só que foi a oportunidade do PT e o PSOL se colarem, se unirem. Só que isso aí já começa a se esgarçar, porque já não tem essa pauta, já não existe mais, não tem mais tanto essa pauta do Lula livre, não tem mais essa pauta do não vai ter golpe, né? E você vê aqui no Rio de Janeiro, você já tem movimentações
que já estão incomodando muito Marcelo Freixo, em movimentações dentro do PSOL, que estão incomodando Marcelo Freixo. Tanto que ele deu uma entrevista recentemente aí ao Poder 360, publiquei no Cafezinho, dizendo que se não tiver união na esquerda, ele não vai ser candidato. Né? Quando você lê a entrevista, você vê que ele reclama sobretudo do próprio partido, porque você tem o David Miranda, o Babá, o Renato Cinco, que estão articulando uma dissidência, uma revolta interna no pessoal contra a aliança com o PT, na realidade. Né? Eles não são nem propriamente contra a candidatura do Marcelo Freixo, eles são contra a aliança com o PT, que eles entendem que isso aí machuca a militância deles, de cada um dos parlamentares. Né? Então você tem aí um mal-estar no pessoal no Rio de Janeiro que precisa ser resolvido. O Freixo fala, mas o Freixo também aborda a questão da união da esquerda como um todo em torno da sua candidatura como prefeito. O que não é possível, quando o Freixo fala isso, ele não está sendo realista, porque não vai haver essa união. O PDT e o PSB, eles querem se manter afastados do PT. E não é por ódio ao PT, o PT é o inimigo. Isso tem que ser compreendido, porque é uma questão estratégica, que o PDT e o PSB entenderam, e têm repetido isso, que o PT ele faz parte de uma polarização que não interessa ao PDT e ao PSB participarem. Não por serem contra a polarização em si, volto a repetir, mas por serem contra esse tipo de polarização, né, que eles consideram negativo, consideram que não é produtivo, não é uma polarização que gere uma dialética interessante para eles como partido, por causa que eles têm esperança de conquistarem, de virarem voto efetivamente de eleitores que votarem em Bolsonaro, né, para votarem neles, no PDT, PSB, nesse bloco. Aliás, é porque a única maneira de você vencer, de você derrotar o Bolsonaro, é você superar essa rejeição, esse antipetismo, você conquistar o eleitor do Bolsonaro. O Bolsonaro teve uma votação tão grande no Sudeste, no Sul, que se você não virar esse voto, se você não virar esse eleitor para esse lado, você não consegue ganhar mais nada no Sudeste nem no Sul. E o PDT e o PSB entenderam que o PT, a proximidade do PT atrapalha a conquista desse eleitor. Então o PT devia ter um pouco mais de sabedoria para entender que, e até o PCdoB, com essa história de querer forçar uma união, que não é possível agora. Tem que entender que os caminhos permanecerão separados durante um tempo. Lá na frente, sabe, é possível que haja um entendimento, mas nesse momento é preciso ainda desmontar esse clima de golpe que ainda está no ar, tanto que ainda tem essa paranoia de os militares vão dar golpe, até hoje tem essa paranoia, sabe? Tem um pouco de exagero, tem um pouco de paranoia, mas tem um pouco também de onde tem fumaça tem fogo, tem uma certa coisa estranha no ar mesmo que é preciso desmontar, né? Então, o PT segue separado, o PT tem que se renovar, tem que passar por um processo de recalibragem da sua imagem, tem que refazer a sua imagem junto a uma parte da opinião pública. E é um processo que vai acontecer, o PT com o tempo, se ele trabalhar direitinho, ele vai recuperar a sua imagem, não tem problema. Mas é preciso que os caminhos sigam separados por causa dessa estratégia. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.